Bom, prosseguindo, agora vamos ao ano 1431. Agora vamos ver que nesse ano, para vocês verem como os anabatistas, está bem claro que eu estou mostrando para vocês na história, os anabatistas eles não surgem na reforma protestante. Protestante e católico, eles querem que as pessoas sejam convencidas disso. Eles estão tentando enganar a Assembleia de Deus, né? Porque se os anabatistas surgissem na reforma, significa que eles saíram da Igreja Católica. Aí significaria que nós, Assembleia de Deus, saímos da Igreja Católica. Isso é um laço. Nós não vamos cair nessa de jeito nenhum, tá bom? Então, todos esses documentos eu estou mostrando para vocês com documentos de sobra que existiam igrejas anabatistas de destaque na França, nos vales, os valdenses, aqui na República Tcheca, na Inglaterra, John Wycliffe era um deles, em outras partes da Europa. Mostrei também na Alemanha, que eram chamados de gazares, muitos anabatistas. E em 1431, o que nós vemos que, além dos muitos pastores anabatistas também, que nós temos estudado, né? Tá bom? Então vamos ver agora a história de uma confissão de fé anabatista. Aqui é uma obra também que eu recomendo a vocês, a obra de um historiador, Edith Riet, o título 2000 anos de cristianismo carismático. Por quê? Essa obra, cristianismo carismático é o mesmo que pentecostal. Então, pentecostal é um termo cunhado agora no início do século XX. Na história, não é a primeira vez que eu comento isso com vocês, mas eu estou repetindo para vocês fixarem. Na história, como que o pentecostalismo era chamado? Carisma profético. Ou seja, ter os dons proféticos. Carisma, do grego, se traduz por dom. Então, carisma profético. Então, esse título, 2000 anos de cristianismo carismático, significa 2000 anos de cristianismo que acredita na atualidade dos dons espirituais. Tá bom? Então, ele vai citar um documento desse ano de 1431 dos valdenses, tá bom? Que eram, com certeza absoluta, anabatistas. Ele diz: a cura divina era um aspecto vital de seu sistema doutrinário. A Confissão Valdense de 1431 declara: assim, no que concerne à unção dos doentes, nós defendemos que seja um artigo de fé e professamos sinceramente do coração que os doentes, quando rogam por isso, podem ser licitamente ungidos com óleo por quem estiver unido com eles em oração, para que haja eficácia na cura do corpo, de acordo com o objetivo, a finalidade e o efeito mencionados pelos apóstolos. E professamos que essa unção se realiza de acordo com o objetivo e a prática dos apóstolos, será frutífera e resultará em cura. A base do ministério era mais a unção ou concessão de dons espirituais, no que a indicação institucional ou o ordenamento. Ou seja, eles não indicam ligação com Roma, né? Por isso, questão institucional, mas eles acreditavam nos dons do Espírito Santo. Não é a primeira vez que eu mostro questões assim para vocês. Bom, cito aqui também agora um outro exemplo de um historiador, John Cherry, uma obra que foi publicada em português. Eles falam em outras línguas, não? Da arte editorial, está nas referências bibliográficas. Ele diz: ao mencionar as línguas associadas ao começo de muitos dos grandes reavivamentos, John Cherry coloca os primeiros valdenses como um grupo que falou em línguas desconhecidas. Não? Então, essa obra, ele diz o seguinte, que haviam, vamos dizer, a crença, a prática dos dons espirituais, a crença e a prática dos dons espirituais, e também o falar em línguas espirituais, ou línguas desconhecidas, ou línguas estranhas, dependendo da tradução. Tá ok? O comentário prossegue.
Os anabatistas valdenses possuíam um catecismo datado de 1489. Eu aproveitei para colocar aqui tudo isso mostrando antes da reforma. Estou mostrando anabatistas para vocês em grande quantidade nos últimos 400 anos. Em grande quantidade. Ok? Bom, eu peguei esse texto aí agora, essa citação, é de uma enciclopédia protestante, a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, muito recomendada. Tá bom? Ela diz, olha, os valdenses já tinham um catecismo impresso em 1489, que reunia as fórmulas tradicionais, contudo tendo como estrutura a fé, a esperança e o amor. O que é um catecismo? O catecismo ele vai começar a ser adotado depois, principalmente por Lutero, né? Tá bom? Então, essa é uma instrução para novos convertidos. Então, quando você entra para a fé, ok? E que normalmente era usado para as crianças prepará-las também para o batismo. Desde a igreja primitiva existe catecismo do primeiro século. Então, esse historiador diz que os valdenses tinham um catecismo de 1489. É fácil você achar essas obras? Não, não é fácil. Você tem que ficar vendo de pequenas citações com um historiador com o outro. Não? Alguns casos de anabatistas que eu contei a história para vocês aqui, como aquele professor da Universidade de Praga, Thomas Titney, que dava aula na faculdade que John Hus estudou. E aí você vê por que John Hus pode ter abandonado realmente o catolicismo até o batismo de recém-nascido. Mostrei para vocês um testemunho de Lutero que indica que sim, que Lutero diz que John Hus teria adotado o batismo de adultos. Ou seja, teria se tornado anabatista. Tá ok?